My name's Aaron Ralston. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje nós vamos relembrar os casos mais angustiantes em que pessoas fizeram o impensável para sobreviver a condições extremas. I was aware that I was now all on my own and that I could no longer expect any outside help. Ricky Maggie. Em 2006, o oficial de justiça australiano Ricky Maggie se viu em uma situação desesperadora enquanto atravessava o Outback a caminho de um novo emprego. I was travelling through the centre of Australia, which is very desolate, and I stopped to help some people who were pretending to be broken down on the side of the road. Depois de dar carona a um desconhecido, ele teria sido drogado e deixado para morrer. Quando recobrou a consciência, Maggie estava enrolado em plástico preto e enterrado em uma cova rasa no meio do deserto do Outback, com animais tentando desenterrá-lo. I actually started collecting rocks from around the dam, and every night when I went inside my humpy to go to bed, to go to sleep, I used to pack rocks up around the entrance, so if I did die during my sleep or overnight, then the dingoes wouldn't be able to get in and eat my body. Durante os 71 dias seguintes, Maggie ficou isolado no deserto e sobreviveu principalmente comendo lagartos, cobras, insetos e formigas, além de beber a própria urina. Quando finalmente ele foi encontrado por um grupo de trabalhadores rurais da região, ele já era, nas palavras dele, apenas um esqueleto ambulante, tendo perdido impressionantes 60 quilos, mais da metade do seu peso original. Everybody should cherish each other and every day like it's your last. And to my mother, I love you very much and thank you for all your support. Joe Simpson. Em 1985, os alpinistas britânicos Joe Simpson e Simon Yates se tornaram os primeiros a escalar a face oeste do Ciula Grande, nos Andes peruanos. Mas o feito histórico logo se transformou em um verdadeiro pesadelo. If no one had tried, it wouldn't be quite the same. It was the fact that people had tried and had failed. So we knew it was hard. And my feeling was, well, we'll just do it. We're better than them. Simpson quebrou a perna na descida, forçando Yates a baixá-lo lentamente. No entanto, Yates, sem querer, o deixou cair na beira de um penhasco e não conseguiu puxá-lo de volta. Simon! I'm absolutely convinced by 10, totally convinced that I was on my own, that no one was coming to get me. Depois de se segurar por mais de 1 hora, Yates teve que cortar a corda, fazendo seu parceiro mergulhar mais de 60 metros. Mas Simpson sobreviveu milagrosamente. Com uma perna gravemente ferida, sem comida e com pouca água, Simpson rastejou em meio a um clima rigoroso por 3 dias antes de chegar ao acampamento base. I remember Simon grabbing my shoulders and holding me. I remember that. That feeling of being held. Apesar dos médicos dizerem que ele nunca mais escalaria, Simpson voltou a subir montanhas apenas 2 anos depois. Mauro Prosperi. A Maratona das Areias, uma corrida exaustiva de 7 dias pelo deserto do Saara, é considerada uma das provas mais difíceis do mundo. E poucas histórias ilustram isso tão bem quanto a de Mauro Prosperi. Stavo perdendo determinate sensazioni che poi mi aiutano sempre a risolvere problematiche durante il tragitto, e quindi io mangiavo durante il tragitto quello che riuscivo a trovare. Em 1994, Mauro Prosperi foi pego por uma forte tempestade de areia que o tirou completamente da rota, deixando-o sozinho para sobreviver nas condições extremas do deserto. Ele se alimentou de ovos de pássaros, besouros, lagartos e até morcegos. Quando a água acabou, ele passou a beber a própria urina e a chupar lenços umedecidos para se hidratar. Quando a situação ficou insustentável, Prosperi tentou tirar a própria vida, mas devido à desidratação extrema, o seu sangue coagulou rápido demais, impedindo que ele morresse. E mi ero coperto. Nel coprirmi mi è uscita la fede, è scivolata, è andata in mezzo alle dune. E a quel punto ho detto caspita, all'inizio evidentemente è il mio destino, anche la fede l'ho persa. Ele foi encontrado depois de 10 dias, após percorrer quase 320 quilômetros fora da rota original. I 9 giorni è come se fossero stati quei 9 giorni che io ero dentro la pancia del deserto e poi sono rinato. Louis Zamperini. Anos depois de representar os Estados Unidos nas Olimpíadas de Berlim em 1936, Louis Zamperini se alistou na Força Aérea do Exército e atuou como bombardeiro na Segunda Guerra. Em 1943, durante uma missão de busca e resgate, o avião de Zamperini teve problemas mecânicos e caiu no oceano, matando todos a bordo, exceto ele e mais 2 colegas. When
was barely flying with 4 motors, and with 2 gone, it just dropped like a rock. Durante 47 dias, eles ficaram à deriva em uma balsa, sobrevivendo ao se alimentar de peixes e aves, além de enfrentar ataques de tubarões. Quando finalmente chegaram em terra firme, eles descobriram que estavam em território inimigo japonês, o que deu início a mais um capítulo assustador dessa jornada. Joy in telling us we were going to be executed, and they'd always go through the motions. Zamperini passou os 2 anos seguintes como prisioneiro de guerra, sendo alvo constante de tortura por causa da sua fama como atleta olímpico. Ele só foi libertado em agosto de 1945, com o fim da guerra. Hugh Glass é uma história de sobrevivência amplamente conhecida e impactante, que até inspirou um filme vencedor do Oscar, estrelado por Leonardo DiCaprio. Em 1823, durante uma expedição de comércio de peles, Hugh Glass foi atacado por um urso pardo, ficando gravemente ferido. Achando que ele não sobreviveria, os seus companheiros o abandonaram em uma cova rasa. Glass is to be cared for as long as necessary. And a proper burial when it's time. He's earned it. Mas ele desafiou todas as probabilidades. Les recobrou a consciência e rastejou por mais de 300 quilômetros em um terreno hostil, movido apenas pela força de vontade e desejo de vingança. I ain't afraid to die anymore. I've done it already. Para sobreviver, ele se alimentou de carne crua de bisão, frutas silvestres, raízes e até usou larvas para limpar os ferimentos. Impressionantemente, ele conseguiu chegar a um local seguro e se recuperar. E no fim, ele decidiu perdoar aqueles que o haviam abandonado. Sobreviventes do voo 571 da Força Aérea Uruguaia. Em 13 de outubro de 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia partiu do Uruguai rumo ao Chile com 45 pessoas a bordo, incluindo um time amador de rugby. Tragicamente, o avião caiu na Cordilheira dos Andes, matando 12 pessoas na hora. Yeah, it was a very strange impression to see your friends dead. I mean, they were lying there on the snow, they had the same clothes you had, but there was an invisible line of life and death between you and him. Os sobreviventes ficaram isolados em uma região remota e gelada, quase sem comida. Com o passar dos dias, mais pessoas morreram e a situação dos que restaram se tornou desesperadora. Sem ter o que comer, eles tomaram a difícil e angustiante decisão de se alimentar dos corpos dos amigos que haviam falecido para continuar vivos. And the taste? The taste is like raw meat from cow or whatever. Durante 72 dias, eles enfrentaram frio extremo, uma avalanche, desidratação, desnutrição e o medo constante da morte. A salvação só veio quando 2 sobreviventes conseguiram atravessar as montanhas e alcançar uma vila, permitindo o resgate do grupo. Yeah, life is more simple than what we think. We really make it complex. José Salvador Alvarenga. Esse episódio traumático começou em 17 de novembro de 2012, quando José Salvador Alvarenga partiu do México para uma viagem de pesca ao lado de Ezequiel Córdoba, um jovem companheiro sem muita experiência. Fishermen are known to tell a tale. But this survival story defies belief. Pouco tempo depois, uma tempestade atingiu o barco e os tirou completamente da rota, obrigando-os a jogar fora toda a pesca para tentar manobrar melhor. À deriva no mar, os 2 passaram a sobreviver comendo peixe cru, tartarugas e bebendo a própria urina. Alvarenga describes drifting at sea for 13 months, helpless, beaten by sun and salt, struggling to stay alive. Mas depois de cerca de 4 meses, Córdoba entrou em profundo desespero e acabou morrendo de inanição. Devastado, Alvarenga passou 6 dias conversando com o corpo do companheiro antes de finalmente deixá-lo no mar. Em janeiro de 2014, após 438 dias à deriva, Alvarenga finalmente chegou à terra firme e, surpreendentemente, em boas condições, considerando tudo que ele havia enfrentado. Describing the moment he saw land for the first time, he says, "I pushed myself away from the boat so it wouldn't hit me on the head." Aaron Ralston. Em abril de 2003, Aaron Ralston partiu sozinho para uma expedição no Blue John Canyon, em Utah. Durante a descida, uma grande pedra se soltou e prendeu seu braço contra a parede do canyon. Pelos 5 dias seguintes, ele ficou preso ali, racionando o pouco de comida e água que tinha, enquanto encarava o que parecia ser uma morte inevitável. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Depois de ficar sem suprimentos e começar a ter alucinações, Ralston percebeu que não tinha outra saída a não ser amputar o próprio braço usando uma pequena faca cega de cerca de 5 centímetros. I felt pain.
and I coped with it. I moved on. Depois de se libertar, ele desceu de rapel, um penhasco de 20 metros, e caminhou vários quilômetros até ser encontrado por uma família que o ajudou a chegar em segurança. A incrível história de sobrevivência e determinação de Ralston foi retratada no filme aclamado pela crítica 127 Horas. Without circulation for 24 hours. So, I think it's pretty well gone. Juliana Kopka, filha de 2 zoologistas, Juliane Kopka desenvolveu desde cedo uma paixão pela vida selvagem e aprendeu técnicas de sobrevivência na adolescência, enquanto seus pais estavam na floresta amazônica. Essas habilidades foram essenciais em 1971, quando Juliane e a sua mãe sofreram um acidente de avião durante o voo de Lima a Iquitos, no Peru. I remember that we started the day with mixed feelings. On the one hand, we were glad we had managed to get this flight. On the other, we were worried and anxious because Lanza had such a bad reputation. Juliane foi a única sobrevivente, caindo de 3.000 metros na floresta amazônica, onde teve que se virar sozinha por 11 dias. When I came to, I realized pretty quickly what must have happened to me. I had crashed down in the middle of the jungle and the plane was gone. I tried to get up and could barely manage because my concussion must have been very severe. Mesmo com ferimentos graves, como a clavícula quebrada, um corte profundo no braço e um olho inchado, Juliane resistiu às condições difíceis da floresta. The mosquitoes were particularly bad. They almost ate me alive, as I wore only a tiny and by now torn miniskirt. Ela foi encontrada por um grupo de madeireiros que trataram seus ferimentos com gasolina e a levaram para um local seguro. He was the first person I saw, and it was as if an angel had come unto me. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. A Expedição Donner, liderados pelos irmãos Jacob e George Donner, esse grupo de pioneiros americanos saiu de Springfield, no Illinois, na primavera de 1846, com destino à Califórnia. A viagem tomou um rumo trágico quando eles decidiram seguir um atalho novo e pouco testado, chamado Hastings Cutoff. Had proved not only more treacherous than the older route, it was 125 miles longer as well. Essa rota os levou por um terreno perigoso, causando atrasos significativos e deixando-os presos nas montanhas Sierra Nevada devido a fortes nevascas. The farther we went up, the deeper the snow got. The wagons could not go. Com o grupo isolado e sem ajuda, os suprimentos acabaram rápido e o desespero tomou conta. Na luta pela sobrevivência, os sobreviventes recorreram ao impensável: comer os restos daqueles que morreram de fome e exposição ao frio. They had fallen from their high estate, though compelled by the fell hand of dire necessity. Dos 87 membros originais do grupo Donner, apenas 48 sobreviveram, marcados para sempre pelos horrores que enfrentaram. Don't let this letter dishearten anybody. Remember, never take no cutoffs, and hurry along as fast as you can. Virginia Reed. E aí, até onde você acha que iria para sobreviver a situações como essa? Conta pra gente nos comentários. You know, the only thing I say that I can't do is clap. But that's kind of my own little joke, which maybe isn't that funny, apparently. So. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.